14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. Segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde, o número de pessoas com diabetes nas Américas triplicou nos últimos 30 anos. Nessa entrevista, você vai saber o que é o diabetes, o que fazer para se prevenir da doença e como viver bem, mesmo depois de receber o diagnóstico positivo. Eu converso agora com a Adriana Barreto. Ela é presidente da Associação Botucatuense de Assistência ao Diabético. Adriana Barreto, bem-vinda ao programa Cidadania de forma remota. Obrigado pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço o convite para poder falar aí um pouquinho sobre o diabetes, para tornar a vida das pessoas com diabetes um pouquinho mais leve, trazendo um pouco de paz sobre o assunto. E você que é uma pessoa que lida com educação para o diabetes, que é uma coisa tão importante, hoje a gente traz, já depois de várias entrevistas que fizemos aqui no Cidadania, com médicos, especialistas, hoje a gente traz uma pessoa que cuida especificamente da questão da educação para o diabetes, que também é um tema bastante importante. E começando de forma didática, eu trago, claro, a pergunta, para explicar para as pessoas, o que é o diabetes e as diferenças entre os principais tipos, que é o tipo 1 e o tipo 2. Sim, quando a gente fala de diabetes, aí a gente pode considerar que é uma deficiência que nós temos e que vai causar hiperglicemia, ou seja, excesso de glicose no sangue, Mas dependendo da via que isso aconteceu, a gente fala da etiologia dessa doença, elas vão se diferenciar. Então, a gente tem basicamente o diabetes tipo 1, tipo 2. Quando a gente fala em tipos, Marcelo, a gente tem mais de 50 tipos de diabetes, mas que vão se resumir tipo 1, tipo 2 e gestacional, basicamente. No tipo 1, é mais comum em crianças e adolescentes, mas não é regra, pode acontecer em pessoas com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, e ali acontece geralmente um problema autoimune, onde ela para de produzir insulina. Então, obrigatoriamente, o tratamento dessa pessoa, ela tem que começar a tomar insulina imediatamente, tá? No tipo 2, que abrange a maioria da população com diabetes, que é 90% mais ou menos, já é causado por outro tipo de deficiência, Ali a gente vai ter a ação da insulina de forma inadequada, ela não vai conseguir trabalhar direito ou não vai produzir o tanto de insulina necessário para trabalhar no corpo daquela pessoa. E geralmente acontece em pessoas mais velhas, com obesidade, com sedentarismo, que já tem uma hereditariedade. Então, essa é basicamente a diferença entre o tipo 1 e o tipo 2. No caso, com essas diferenças de etiologia, a gente fala em etiologia, a gente está falando da origem da doença, da origem da causa do diabetes. O tratamento é diferenciado também para os dois tipos? Sim, no caso do tipo 1, como eu disse, já entra logo com a insulina, porque ela não está produzindo insulina. Então, não é que ela precisa de uma ajuda para a insulina dela trabalhar direito. E sim, ela tem que tomar de forma externa esse medicamento, esse hormônio, que deveria ser produzido pelo corpo dela. No caso do tipo 2, depende de que estágio ela descobre a doença, Então, se ela descobre no estágio inicial ou um pré-diabetes, que também é falado hoje em dia, que começa a ter uma alteração ali aos poucos, que pode levar ao diabetes tipo 2, ela entra com medicamentos. Então, existem diversas classes de medicamentos que vão melhorar a ação da insulina ou atrasar a absorção do açúcar, enfim, cada um com a sua forma, de trabalhar. E em algum momento, essa pessoa com diabetes tipo 2, não necessariamente por causa de descuido dela ou falta de tratamento, pode ser que ela precise de insulina também, tá bom, Marcelo? Tá, agora veja bem, são dois tipos diferentes de diabetes, mas uma vez diagnosticada a doença, alguns cuidados, eles valem para os dois tipos, Esses cuidados também são cuidados preventivos. Você falou agora, por exemplo, em pré-diabetes. O que é possível fazer para evitar o desenvolvimento da doença? Uma pessoa, por exemplo, que tenha casos na família de diabetes. Você também falou em hereditariedade. Essa pessoa está mais propensa, então ela deveria começar a tomar os cuidados preventivos antes de qualquer exame, de qualquer sintoma que possa indicar que ela vai desenvolver a doença? Sim, com certeza.
Na verdade, todo mundo deveria se cuidar, né? A gente Claro. fala que o correto seria todos nos alimentarmos bem, fazermos atividade física. Mas nós sabemos também que a vida de hoje é muito diferente da vida, né, dos antepassados nossos, né? Então, talvez o trabalho, a correria, a vida vai para lá, vai para cá, a gente não consegue dar conta da demanda de se alimentar bem, trabalhar, cuidar dos filhos, fazer academia, enfim, né, diversas coisas, né? Mas seria o necessário. Se a pessoa ela já tem aquele fator hereditário, meu pai teve, minha avó teve, é importante ela redobrar esse cuidado, porque a chance dela aumenta muito dela desenvolver o diabetes tipo 2. Então, é necessário uma alimentação adequada. E a alimentação adequada é qual? Aquela que você vai se alimentar do que você gosta. Não necessariamente você precisa, ai meu Deus, eu preciso comer direito, mas eu não gosto de comer um arroz integral. Eu não gosto de comer alface todo dia. Então, vamos buscar uma alimentação ali, uma outra estratégia com o que você gosta, que seja saudável. E aqueles dias de pedir uma pizza, pedir um lanche, serem as exceções, né? Porque a gente não está proibido de comer. Inclusive, quem tem diabetes também não está proibido de comer. Mas sim, comer com moderação, né? E a atividade física, dentro de cada limite, né? Tem pessoas que não podem fazer uma atividade intensa, né? Cada um no seu limite ali, buscar uma orientação com um profissional e fazer atividade física diariamente. Antigamente se falava de fazer 3 vezes na semana, né? Hoje a gente já fala de fazer todos os dias, nem que seja só um pouquinho. Então, sempre buscar esse equilíbrio. Adriana, antes do diagnóstico, no caso de pessoas que têm essa propensão, que já tem casos na família, ou a pessoa que já se percebe com uma taxa de obesidade, às vezes o seu peso está acima um pouco do que era, né, o esperado, está com um índice de massa corporal um pouco acima, já começa a ter aí algumas características de pessoas que podem desenvolver a doença. E o rastreamento é uma parte importante dos cuidados que a pessoa deve ter para evitar a doença, que é justamente a forma de se descobrir precocemente até um estágio talvez anterior ao desenvolvimento da doença. Como é feito esse rastreamento e que pessoas deveriam ter o cuidado de começar a fazer um rastreamento regular para evitar uma descoberta tardia, já avançada da doença? Sim. Primeiro, eu acho que todos deveriam fazer exames anuais, né? Independente, né? Se já tem histórico, se não tem histórico. Eu acho que é muito importante você fazer aquele check-up anual, né? Então, vê tudo. Vê glicemia de jejum. Hemoglobina glicada é um exame muito importante para a gente detectar como é que está ali a glicemia da pessoa nos últimos 3 meses. Então, a gente consegue ter uma média se aquilo está tendo oscilação ou não. As campanhas que nós realizamos são bem legais, Marcelo, mas o que a gente comenta? Aquilo é uma foto do momento, né? Pode ser que naquele momento dê uma glicemia ok, uma glicemia legal, mas e o resto do dia? Então, com esse exame, né, que a gente está comentando, que chama hemoglobina glicada, a gente consegue ter uma noção melhor do que está acontecendo. Um exame que não é muito pedido também, que eu acho que ajuda muito na detecção, se essa pessoa pode mais para frente desenvolver o diabetes, é o exame de insulina. Como é que está a produção de insulina daquela pessoa? Então, você consegue até ter uma noção de como que está a alimentação daquela pessoa. Porque se ela está produzindo muita insulina, quer dizer que ela está comendo muito carboidrato, provavelmente, né? Então, com esses exames, o médico consegue já saber como que está a rotina dessa pessoa e prevenir que o diabetes se desenvolva no caso do tipo 2, né? Que a gente está falando aí que é um tipo de diabetes que geralmente vai acontecer por desgaste do corpo, por obesidade, por sedentarismo, né? Porque no tipo 1 é um acaso, é um defeito genético que ninguém sabe o porquê até hoje. Agora, falando do diagnóstico, né? A gente tem as formas de se diagnosticar a doença, você já está trazendo aqui para a gente que formas são essas, os tipos de exames que podem ser feitos, mas uma questão também que preocupa bastante é que muitas pessoas, quando vão ao médico já com algum problema, com algum sintoma que o leve, né, as levem a essa consulta, elas chegam lá e são diagnosticadas com o diabetes. E aí vem duas questões, né?
o problema da resistência, né? Muita gente, quando recebe a notícia, resiste a aceitar, resiste a aderir ao tratamento, até, às vezes, a chegar a haver uma negação, né? E esse é tratado como um dos problemas que a própria educação do diabetes tem para as pessoas, que quando manifestam essa resistência ao diagnóstico, acabam também resistindo um pouco ao tratamento e, às vezes, esse atraso em iniciar o tratamento pode gerar consequências graves. Antes de você comentar esse assunto, eu gostaria que você falasse, né, do ponto de vista da educação do diabetes. Eu vou chamar aqui um vídeo da organização Vozes Advocacy em Diabetes e Obesidade, que é justamente uma campanha para engajar as pessoas ao tratamento do diabetes. Vamos colocar o vídeo aqui e logo a gente volta com a nossa conversa. A partir do diagnóstico, o paciente ele tem uma série de compromissos. Ele tem que aderir ao tratamento. E o tratamento não é só medicação. O tratamento envolve a educação, o tratamento envolve atividade física, as consultas com nutricionista, às vezes com psicólogo, tratamento com endocrinologista. Olha, a adesão ao tratamento influencia em muita coisa, porque tem coisas que você sente na hora e tem coisas que você não vai sentir na hora. Eu tive vontade assim de jogar tudo pra cima e largar. Mas aí eu parei e falei assim, se eu fizer isso, a única prejudicada vou ser eu. Hoje eu me arrependo, por lá atrás eu não ter ido atrás de bons médicos, de bons profissionais que pudessem me ajudar a conviver melhor com o diabetes, a me ensinar a cuidar dele como deveria. Então hoje, se você me perguntar hoje como você está, eu estou bem. Mas as consequências estão aí. Já sou cego de uma vista, né? A outra tem só 60%, né? Mas eu continuo na luta, né? Transmitindo para que quem tem diabetes não faça como eu fiz. Então, Adriano, a gente tem aqui depoimentos, né? É um vídeo que emociona a gente, depoimentos diferentes, pessoas com idades diferentes. Isso também é uma questão que é importante ser colocada, né? O diabetes, ele tem não escolhe faixa etária, né? Fala pra gente um pouco da sua experiência, né, com relação ao recebimento do diagnóstico e sobre esse problema que afeta, né, muitas pessoas, que é essa dificuldade de aceitar o diagnóstico e de aderir logo ao tratamento. Sim, eu acho que é um assunto muito delicado. Eu acho não, eu tenho certeza, né? É um assunto muito delicado. Claro, Quando a gente fala de descobrir uma doença crônica, é uma doença para a vida toda, né? É claro que aqui a gente está falando de diabetes, mas existem outras diversas e acho que todos passam pelo mesmo problema da adesão ao tratamento. Então, é muito comum a pessoa passar por todos aqueles ciclos do luto, sabe, Marcelo? Então, a pessoa tem a fase de negação, a fase de revolta, a fase de barganha, né? Tipo, faz um pacto, né? Se ela acredita em Deus, fala, Deus, principalmente quem é mãe, né? Se você curar meu filho, né, eu paro de fazer tal coisa. Então, são fases que nós vivemos durante o luto. E até que a gente tem uma preocupação excessiva, aí também não é legal, pode causar burnout, burnout, né, não sei qual que é a forma certa de dizer isso, porque também o se importar demais, se cuidar demais, te proíbe de fazer outras coisas, de viver. E eu acho que você não precisa deixar de viver, e sim tornar parte da sua vida o diabetes, até que você comece o tratamento. Mas voltando no início, o diabetes é para sempre, até que se encontre uma cura, que nós não temos no momento. Então, eu acredito que no diabetes nós passamos por momentos. Então, tem fases que nós estamos bem, tem fases que nós não estamos bem, tem dias que nós nos cuidamos melhor e tem dias que nós nos cuidamos pior, né? E isso está acontecendo com todas as pessoas que têm diabetes. Até deixo aqui um ponto importante da ação, né, das associações, que é o do acolhimento dessa pessoa, dela saber que ela não está sozinha e que da importância do tratamento, porque mesmo se ela negar, ela vai continuar tendo diabetes, ele não vai sumir.
A questão é que se ela não cuidar da forma adequada, ela vai desenvolver os outros problemas e não precisa. Então, aqui dentro da associação é isso que a gente tenta trazer a pessoa para ela estar mais próxima do tratamento e não convivendo apenas com pessoas que não passam pelo que ela passa todos os dias. Mas é muito difícil você lidar com uma doença todos os dias, né? Eu brinco aqui que, assim, enquanto meu marido acorda e a preocupação dele é tomar um banho, acordar minha filha e trabalhar, a minha preocupação como pessoa com diabetes é deixa eu ver como está a minha glicemia, né? Então, se eu estou com hipoglicemia, já atrasei pelo menos uns 20 minutos do meu banho, do meu café da manhã, porque eu tenho que me recuperar. E então, é mais fácil a gente fingir que não tem mais, né? Falando um pouco por mim também. Em muitos momentos é mais fácil você, depois eu me cuido. E esse depois eu me cuido vai passando e os problemas vão surgindo. E daí quando o problema surge, quando a comorbidade chega, aí é outra aceitação que é difícil também. Então, que nem o Dr. Levomar comenta, da necessidade também da gente estar passando com um psicólogo, e um psicólogo especializado em doenças crônicas, para trazer aquela tranquilidade e saber que hoje eu não estou bem, mas tudo bem, né? A hora que passar isso, vamos voltar para o controle, vamos voltar a fazer tudo direito. Poxa, eu não consegui uma semana fazer atividade física. Amanhã tá aí, vamos de novo? Então, não deixar a peteca cair, né? Falando em termos mais simples. Tá sempre buscando pessoas que têm a mesma doença que você, que passam pelo mesmo problema, trocar experiências para você não desistir, para você não fingir que não tem, e sim tornar aquilo parte do seu tratamento, da sua vida, né? Passar por momentos em que a gente está se cuidando mais ou menos, por momentos que a gente está bem ou que a gente não está bem, faz parte da vida de todo mundo. Essa é a verdade. Quem tem diabetes pode levar uma vida como qualquer pessoa. Agora, claro, você colocou bem, quando não se adere ao tratamento, quando deixa isso para depois, quando isso passa a ser uma ação sistemática, aí vem as consequências. E aí eu pergunto, quais são as consequências, né? Uma das pessoas que participou aqui do vídeo, aquele senhor que foi o último ali a falar, ele comentou inclusive da perda de visão, que é um dos problemas, né? A retinopatia. Que consequências o diabetes pode trazer a uma pessoa quando ela não adere ao tratamento, não toma os cuidados necessários para ter uma vida melhor com o diabetes? A glicemia alterada, Luciana, é como se nós estivéssemos com o nosso corpo todo inflamado, né? E de forma bem resumida, é como se isso fosse estourando vasinhos por dentro do nosso organismo. E isso pode afetar o nosso corpo todo, né? Então, geralmente, num exame de fundo de olho, né, você descobre ali que está com começo de retinopatia diabética, por exemplo, que pode levar à perda da visão, como aconteceu com o Edivaldo, que é o Didi que falou ali no vídeo. Ou não, né? E junto com isso, também está acontecendo no resto do organismo. Então, problemas cardíacos, problemas no rim, neuropatia diabética. Resumindo, né, vai afetando o corpo todo. Essa neuropatia diabética, ela é muito falada da questão dos pés, do pé diabético, da questão de amputação, mas ela pode acontecer também em outras partes do nosso organismo, né, que os médicos não costumam comentar tanto. Então, por exemplo, a pessoa, ela para de ter, né, o que deveria acontecer para você ter a vontade de urinar, por exemplo, de ir no banheiro fazer o xixi. Então, isso também vai afetando tudo aquilo ali. Então, resumindo, o corpo dela está sendo atacado por essa inflamação que está acontecendo porque a gente está com a glicose onde não deveria. O lugar da glicose, né, falando em termos mais biológicos aí, seria dentro da célula. Então, essa glicose está ficando no sangue e no sangue ela está inflamando todo o nosso corpo. Então, pode causar, como eu já disse, repito, retinopatia diabética, problemas cardíacos que são diversos, AVC, infarto, pode causar nefropatia diabética, que se piorar, pode levar a uma hemodiálise, que no mesmo vídeo que nós assistimos agora, a Juzinha, que é uma pessoa loira que apareceu ali, ela passa por hemodiálise, ela comenta até em outros momentos que são 3 vezes na semana e tudo mais. Então, são dificuldades que nós encontramos, né, pela falta do tratamento do diabetes. Adriana, dentro desse aumento do número de pessoas com diabetes, a gente percebe pelas pesquisas que isso afeta diversas idades, inclusive crianças.
O desafio para lidar, para as famílias, né, de lidarem com crianças que desenvolvem diabetes, às vezes até antes dos 5 anos de idade, é um desafio maior. Como é que as famílias lidam com essa questão? Como é que você, dentro da associação, tem enfrentado essa situação e acolhido as famílias que têm, né, dentro dos seus grupos familiares uma criança com diabetes? É muito difícil para os pais, né? Então, quando a gente fala aí de uma criança, a responsabilidade daquela doença cai toda em cima dos pais, né? Então, geralmente, pelo menos um, né, dos pais, ou quando não é mãe solo, ou um pai solo, né, tem que sair do emprego para conseguir se dedicar para o tratamento daquela criança, pelo menos por alguns meses, né? É muito difícil. Então, nós, como associação, temos que acolher essa família, e a família toda, né? Irmãos, pai, tios, né? Todos que tiverem contato com aquela criança, é importante que entendam sobre a doença, entendam que essa criança vai ser uma criança normal, que vai ter que fazer atividade física como todos, se alimentar bem como todos, e a diferença é que ela vai ter que tomar o medicamento dela, né? Fazer tudo certinho ali para ter qualidade de vida. E o acolhimento, não só com os parentes também. Eu acho muito importante, Marcelo, que isso aconteça dentro das escolas também. Então, é um ambiente que ela passa muito tempo lá dentro. Então, é importante que os professores entendam sobre isso, que os ajudantes da escola, todos os colaboradores entendam sobre o assunto, diretores, para que o diabetes não seja tratado como, nossa, aquela criança tem diabetes. Né? E sim, normal, vamos ali, vamos tomar seu remédio para que ela não se sinta uma pessoa diferente do ambiente que ela está vivendo. E que, principalmente, ela saiba que ela vai ter uma vida normal, com qualidade. O que eu vejo muito acontecer aqui, Marcelo, é que quem sofre mesmo quando descobre descobre na idade menor, criança, são os pais. Porque a criança, ela entende que aquilo faz parte da vida dela. Claro que toda regra tem sua exceção, né? E quando a gente descobre o diabetes mais velho, é muito mais difícil para a pessoa que tem diabetes. Porque ela passou uma vida toda de uma forma e, de repente, poxa, eu tenho diabetes. Por mais que ela saiba que ela sempre tinha que ter tido hábitos saudáveis, de repente você é obrigada a ter hábitos saudáveis, senão você vai ter outras doenças, né? Então, as crianças, geralmente, elas lidam bem com o diagnóstico e o sofrimento vem com os pais. Então, sempre acolher esses pais. É importante que associações ou outros lugares que acolhem essas pessoas, que tenham um psicólogo, como eu comentei, o nutricionista e o assistente social, que faz esse acolhimento, né, da família como um todo. A criança ela tem uma facilidade de se adaptar a tudo que é diferente, né? A gente vai crescendo e a gente vai perdendo um pouco essa elasticidade que a criança tem de se comportar, de aceitar diferentes realidades e se adaptando. No caso dos adolescentes, o desafio fica mais ou menos como é o caso das crianças? Os adolescentes não tem um perfil correto, para falar a verdade. Claro, cada um vai de uma forma. Então, tem adolescentes que focam na doença e acabam virando líderes, né, que vão ajudar outros adolescentes com diabetes, se tratam super bem. E até tem a preocupação do tratamento excessivo, que a gente se preocupa para eles acalmarem um pouco. E tem a questão também dos adolescentes, que já é uma fase difícil, né? Que a gente passa por muitas coisas. E eles rejeitam o tratamento, eles negam, eles não querem se cuidar. E tem a questão também dos adolescentes que têm vergonha da doença. Então, eu não vou tomar insulina na frente dos meus amigos, eu não vou fazer minha pontinha de dedo na frente de alguém, e acaba negligenciando o tratamento. Porque, por exemplo, ele teria que tomar uma insulina antes de comer um alimento, ele não toma porque ele está com vergonha. Então, o adolescente é muito individual o tratamento. Então, você tem que olhar, já deveria ser individual para todos, né? Mas os adolescentes, cada caso é um caso mesmo. Adriana, para a gente completar aqui a nossa conversa, a gente sempre traz aqui no final das entrevistas a nossa pergunta que homenageia o nome do programa. A gente está falando de saúde, saúde também é cidadania. Para você, Adriana, o que é cidadania? Cidadania, para mim, é viver em comunidade, né? E viver em comunidade, para mim, é você cuidar do próximo, dar atenção ao próximo, para que todos vivam em comunhão e vivam bem, né?
né? Assim, trazer sempre prosperidade para aquele ambiente que você está vivendo. Bom, Adriana, eu agradeço mais uma vez a sua participação no programa Cidadania. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas informações. Eu que agradeço, até logo. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.